Olá a todos, cá nos encontramos mais uma vez, como é hábito, semanalmente, para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina, agora que já entramos no terceiro trimestre deste ano 2020. Este tem sido, para quase todas as pessoas no mundo, um ano muito diferente de todos os outros, com desafios inesperados, que jamais imaginaríamos, mas há uma coisa que se mantém. Os adventistas do sétimo dia continuam, a cada semana, a estudar lições da Escola Sabatina, a cada dia, até devo dizer assim, e na medida do possível continuamos a encontrar-nos a cada sábado para rever este mesmo estudo. E nós aqui fazemos exatamente o mesmo. A esta distância é mais fácil ainda, e assim estamos aqui mais uma vez com o pastor Paulo Cordeiro, desta vez para falarmos acerca da lição número 2, deste assunto tão importante, fazendo amigos para Deus. E eu vou começar com uma oração para pedir a bênção de Deus sobre a nossa conversa de hoje. Senhor nosso Deus, que bom é nos podermos dedicar aos assuntos que mais nos interessam. Que bom é poder abrir a Escritura e tirar dali ensinamentos, neste caso particular, acerca do testemunho que tu pedes que o teu povo dê para todos aqueles que estão à nossa volta. Inspira a nossa mente para que possamos ajudar estes irmãos e amigos que assistem a cada semana a entenderem melhor o assunto e a renovarem a sua vida missionária em favor da causa maior que pode haver. Amém. Fica com cada um de nós e com todos que assistem. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a semana passada nós estivemos aqui a falar acerca da importância de testemunhar, não é? E nós como que esta semana vamos consolidar e vamos falar um bocadinho mais acerca disso, desta vez na vertente do poder do testemunho pessoal. Mas o título não diz só o poder do testemunho pessoal, diz testemunhas vencedoras, não é? Ser vencedor é algo que toda a gente quer, ninguém quer ser derrotado, não é? Às vezes acontece, mas ninguém quer ser derrotado, todos querem ser vencedores. E o poder do testemunho pessoal permite vencer o quê, afinal? O que é que está aqui em causa? O que é que podemos vencer? Qual é este atributo que nós recebemos como vencedores e que quando usamos o poder do testemunho pessoal? Muito bem. Apenas isso só para a introdução, como Exatamente. é evidente. Bom, é evidente que nós temos que compreender isto no contexto do grande conflito. E, portanto, quando nós falamos aqui de sermos vencedores, obviamente é sermos vencedores sobre as forças do mal, sobre o mal, sobre o erro, em suma, sobre o pecado. Quando foi feito o anúncio do anjo a José, portanto, sobre a gravidez de Maria, porque nós sabemos, segundo o relato do evangelista Mateus, que quando José soube que Maria estava grávida, obviamente que ele pensou que ela teria, portanto, sido infiel a ele, não é? Porque ele sabia muito bem que não era o responsável por aquela gravidez. Então, anjo... não era, de facto. E não era, exatamente. E, portanto, um anjo, nomeadamente o anjo Gabriel, veio, portanto, dizer-lhe... Esclarecer, porque ele era um homem justo, não é? Aliás, eu acho que ele era tão justo, porque até, como diz aqui, portanto, no versículo 19 de Mateus 1, diz aqui, mas José, seu esposo, aqui esta expressão esposo não é a mais correta, porque ele não é... Porque a palavra esposo para nós hoje... É depois do casamento. É depois do casamento. Aqui, portanto... Era noivo. Era noivo, exatamente. Ou seja, no antigo Médio Oriente, quando o casal passava para o noivado, para a fase de noivado, então aí já era um comprometimento irreversível. Okay. Ou seja, não eram ainda casados, mas também já não podiam voltar atrás. Aliás, em algumas culturas ainda hoje eu sei que é assim. Portanto, quando se entra na fase de noivado, cada um sente que, portanto, já é irreversível. Portanto, agora só tem a caminhar para a frente, não para trás. Claro. Ok? Então, diz aqui, portanto, no versículo 19 de Mateus 1, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Muito interessante que este homem era tão justo, e vou explicar porque é que ele era justo, porque ele sabia que ele não era o responsável por aquela gravidez. Então ele sabia que se ele fosse denunciar Maria como tendo sido infiel, qual era a sorte que caberia a Maria? Era apedrejada. Ela era apedrejada, era condenada à morte. E ele, certamente, como a amava tanto, não queria que isso acontecesse. Quando nós amamos verdadeiramente alguém, nós nem nos importamos de ficar mal vistos. Nós queremos proteger ao máximo essa pessoa que amamos. E José aqui quis proteger Maria. Quis proteger a vida de Maria em primeiro lugar, mas também a sua honra.
Então, reparem, ele preferiu, olhem isto, ele preferiu ficar com o seu nome manchado, reparem, ele não sabia de nada, antes do anjo vir falar com ele. Ele pensou seguramente na sua mente o seguinte: eu vou deixá-la secretamente, e quando as pessoas souberem, vão pensar que quem engravidou fui eu, mas aí quem fica mal visto na sociedade sou eu. Pastor, isso é quase tipológico. Mas é mesmo. O marido da mulher prefere assumir ele a culpa para proteger a mulher. Mas é isso mesmo. E daí, portanto, que este homem, José, torna-se um tipo de Cristo, do próprio Cristo. Portanto, isto é fabuloso. Ele é que assume a culpa, para defender a igreja. Para defender, neste caso, a mulher. Portanto, este indivíduo é tão justo, que ele não se importa de ficar com o seu nome sujo, porque ia ficar. E não tinha culpa nenhuma daquela gravidez, Nada. A verdade é essa. E, portanto, ele vai assumir, diz assim, ok, quando as pessoas souberem que eu a deixei, obviamente que vão assumir que a gravidez dela fui eu, ou seja, eu é que sou o mal da fita, mas não me importo, eu prefiro... Assumir a culpa dela. Assumir a culpa dela. Uau, epá, isto é de uma... Portanto, é neste sentido que a Bíblia diz, e bem, que José era um homem justo. Porque justo é nós queremos fazer bem também aos outros, e não apenas defender o nosso bom nome. Não é defender, em primeiro lugar, o bom nome dos outros. Quando nós estamos verdadeiramente ao serviço do Senhor, nós não queremos tanto defender a nossa posição, o nosso bom nome, a nossa boa imagem. Queremos, em primeiro lugar, defender a boa imagem de Cristo, daquele de quem damos testemunho. Queremos defender a boa imagem da Igreja, que é a esposa de Cristo. Portanto, nós não estamos tão preocupados connosco, queremos estar preocupados com os outros, em primeiro lugar. Isto é que é ser justo, segundo o padrão bíblico. E agora, porque Deus viu o que ia no coração de José, disse, não, eu não vou permitir que este homem justo... sofra uma culpa que não tem. Exatamente. Também. E então envia um anjo para dizer. E o que é que esse anjo vem dizer? Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, reparem, isto certamente não lhe saía da mente, claro, não é? Como é óbvio. É este lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E depois diz mais, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele quê? O que é que lá diz? Salvará o seu povo dos pecados deles. Então, quando nós somos vitoriosos, portanto, somos vencedores de quê? Somos vencedores não pelos nossos próprios méritos, já enfatizei isto muito a semana passada, nós somos vencedores pelos méritos do Senhor sobre o inimigo, sobre o mal, sobre a mentira, sobre o erro, sobre o pecado. E todo aquele que não acredita que nós, pelo poder do Senhor, podemos vencer tudo isto, ainda não descobriu a essência do Evangelho. Porque o Evangelho por isso é que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como é que nós podemos falar genuinamente em salvação se não pudermos ser salvos do poder do mal, do poder do pecado? Isto para mim não faz sentido nenhum. É como, por exemplo, aquela heresia que hoje, infelizmente, é muito comum dentro da Igreja, que vamos pecar até à vinda de Cristo. Quer dizer, isto para mim é um absurdo total. Isso é um anti-evangelho, isso. Mas é mesmo, quer dizer, reparem, mas depois as pessoas põem em ênfase onde não devem colocar. E onde é que põem em ênfase? Põem em ênfase no eu, no ser humano. Mas alguma vez nós devemos, em tudo isto, pôr a ênfase no ser humano? Nunca. Portanto, a obra da salvação é essencialmente uma obra divina. Portanto, nós somos... divina é capaz de todas as coisas. Todas as coisas. Nem mais, Filipe. Mas isto para mim é tão lógico, tão claro. Agora, eu posso estar enganado, mas a minha suspeita, e Deus lá está para julgar, claro, que Ele é que é o juiz, não sou eu, mas a minha suspeita é que muitas vezes este tipo de raciocínio é talvez daquela pessoa que ainda não conseguiu, porque não se entregou totalmente ao Senhor, não conseguiu vencer ainda alguma tendência pecaminosa e então quer arranjar uma desculpa para o seu pecado. Mas não há desculpas para o pecado. E é um caso de conversão, não é outra coisa. Exatamente. Que precisa. Agora, quero eu com isto dizer que nós podemos ainda ter quedas? Claro que sim, claro que sim. Eu seria um perfeito mentiroso, perfeito entre aspas, um perfeito mentiroso se dissesse que após a minha conversão nunca tive quedas. Claro que tive, e muitas. Agora, não tenho desculpa para essas quedas, isso foi o que eu aprendi. Ou seja, porquê? Porque eu sei, e na lição da semana passada tu dizias muito bem, os adventistas não têm falta de conhecimento, eles têm todo o conhecimento. E eu sei muito bem que se eu peco, a culpa é toda minha. E eu tenho que assumir plenamente a minha total responsabilidade. Porquê? Porque eu sei que o Senhor coloca à minha disposição todo o poder para eu não pecar.
Se eu peco, o problema é meu. E se o problema é meu, então eu tenho que humildemente ir ao Senhor arrependido e pedir-lhe humildemente perdão pelos meus pecados. E deixar de o fazer. E deixar de o fazer. Porque, como diz em Provérbios 28:13, aquele que... Aliás, vou até quero ler esse texto, que diz claramente o quê? Provérbios, capítulo 28 e versículo 13. Provérbios, capítulo 28 e versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre, o que é que isto significa? Por contraste com a segunda parte deste versículo, ficamos a perceber o que é. Porque a segunda parte diz assim: mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então o que é encobrir? É não confessar. Se eu tenho ainda um pecado, e pode ser um pecado secreto, na minha vida, eu estou a acariciar esse pecado. Então, ao contrário de abandoná-lo. Exatamente. Eu tenho que confessar esse pecado, por muito que me custe, porque nós temos que reconhecer, ó Filipe, e aqui temos que dar a mão à palmatória. Há pecados que nós gostamos. Há pecados que nós gostamos. Há outros que nós sentimos um arrepio e uma repulsa. Mas esses não são um problema. Não, aí tocaste num ponto fundamental. Esses não são problema. Satanás não vem atrás de mim com uma coisa que eu repudio. Nem mais. Nós às vezes ouvimos falar, por exemplo, de crimes hediondos, a gente fica com uma grande repugnância. Ainda bem. Claro. Ainda bem que ficamos com esse sentimento de repugnância. Mas isso não vai ser um problema. Não, porque eu não me sinto atraído por esses pecados. Claro. Mas há qualquer coisa em mim, e cada um agora tem que falar por si, Claro. há qualquer coisa em mim que me faz sentir ainda gosto pelo pecado. E é aí que Satanás vai atrás. Exatamente. E é aí que eu tenho que ter a humildade e a coragem de ir ao Senhor confessando esse gosto, dizer: Senhor, eu amo ainda aquele pecado. Veja bem, porque é que ofereceram dinheiro a Judas para atrair Jesus? Porque Satanás sabia que Judas gostava... Tinha amor pelo dinheiro, ora nem mais. Satanás vem sempre tentar nos nossos pontos fracos, Claro. como disseste muito bem, não é nos pontos fortes. E repare, a nossa alma, ou digamos a nossa mente, é como uma cidade fortificada. E Satanás anda ao redor, até como diz a Sagrada Escritura, para quê? Para tentar descobrir na muralha onde é que estão os pontos fracos. Ele não vai atacar a cidade, a nossa mente, nos pontos fortes. Não. Ele sabe que aí não tem hipótese nenhuma. Não vai desperdiçar as suas energias nisso. Não. Ele é um estratega muito inteligente, Claro. e muito sábio, e já com muitos milénios de experiência. Não, ele vai à procura dos pontos fracos. E é exatamente nesses pontos fracos que nós temos de ter, repito, a humildade e a coragem de nós confessarmos. Mas confessar e quê? O que é que diz o texto? Confessar e deixar. Agora, se eu digo que não sou capaz de deixar determinado pecado, então eu estou a dizer que o pecado é mais poderoso, mais forte do que Deus. Isto é um absurdo. Enquanto tivermos uma natureza pecaminosa, não vamos conseguir deixar de pecar. Então, mas a minha natureza pecaminosa é mais forte do que Deus? É mais poderosa do que Deus? Isto é um absurdo. Isto é diabólico, isto é satânico. Paulo é bem claro em Romanos 6, quando ele diz que, apesar de vivermos no... Eu vou ler o texto, mas fica aqui este claro, aqui. O que confessa e deixa. Como é que eu posso deixar? Pelo meu poder? Coitadinho de mim. Claro. Se eu fosse confiar em mim para deixar o pecado, coitadinho de mim. Quer dizer, estava cada vez mais atolado. Não, é só pelo poder de Deus. Aí nós temos que clamar em desespero. Como dizíamos a semana passada, viver a experiência que Jacó viveu no Vale de Jaboque. Clamar, lutar com Deus. Dizer: Senhor, eu tenho este gosto pelo pecado. Eu tenho prazer em demorar-me e contemplar certas coisas. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, dá-me coragem para não ter prazer em ver isto ou em fazer aquilo. Eu tenho que fazer isso. E enquanto eu não faço isso, obviamente não vou receber o poder para vencer esse pecado, essa inclinação. Agora, o apóstolo Paulo estava eu há bocadinho a dizer que em Romanos 6 ele é extremamente claro, quando ali nos dá a entender que não é o facto de nós vivermos numa natureza pecaminosa e mortal que é desculpa para o pecado, porque ele diz assim, Romanos 6, e sobretudo aqui 4 versículos para mim são cruciais, em todo este capítulo. Todo o capítulo é importante, mas de todo o capítulo aqui estes versículos centrais são absolutamente cruciais, que é os versículos 11 a 14. Ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Espera lá, como é que eu posso considerar morto para o pecado se ainda estou vivo para o pecado? Isto não faz sentido. Como é que Paulo pode ousar dizer uma coisa tão forte? Depois ele diz assim: mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Corpo mortal. Então o que é que Paulo está aqui a dizer? Apesar de nós estarmos num corpo mortal que estamos,
e a nossa natureza pecaminosa vai continuar até à vinda de Cristo, essa sim. Até à glorificação. Até à Certo. glorificação. Certo. Naquele momento em que, segundo Paulo diz em 1 Coríntios 15, Transformados num abrir e fechar de olhos. os que estiverem vivos serão Certo. transformados num abrir e fechar E de os olhos, mortos e os mortos ressuscitam já ressuscitam já glorificados. incorruptíveis e Isso. imortais, certo? Aí é que é a mudança total de natureza. natureza. Ok? Ou seja, dar-se ao reverso daquilo que aconteceu quando Adão pecou. Certo. Adão tinha uma natureza perfeita, claro, não podia ser de outra maneira, ele foi criado perfeito imagem e semelhança em todos de Deus. os aspectos, na natureza física, mental, espiritual. Quando ele pecou, ele ficou corrompido em tudo, na sua natureza física, E mental, até hoje espiritual. isso se mantém na raça humana. Agora, quando ele se converteu, recebeu uma nova natureza espiritual, que foi implantada na natureza pecaminosa. Agora, após a nossa conversão, Deus dá-nos um espírito novo, um coração novo. Mas esse espírito novo e esse coração novo é enxertado numa natureza pecaminosa. Agora, repara, eu não sou especialista em agricultura, mas do pouco que eu sei em agricultura, eu sei que quando se faz uma enxertia, repara, por exemplo, cá em Portugal existem muitas vinhas, como sabes, portanto, somos um país muito vitivinícola. E quando se planta uma vinha, e eu lembro do meu pai, portanto, eu perdi o meu pai quando tinha 16 anos, mas ainda durante o tempo de vida do meu pai, o meu pai plantou uma vinha para termos uvas para nós, para comer e para fazer sumo de uva, não era a pensar no vinho alcoólico, não é? E então, eu lembro perfeitamente de ele ter plantado uma vinha, enfim, não era um grande terreno, mas pronto, era mais do que suficiente para a família e sobrava. Então, ele plantou uma planta que era uma videira brava. Porquê? Porque essa videira brava cria melhores raízes. É brava, portanto, aquilo facilmente cria grandes raízes. Mas, a um determinado momento, aquela planta iria ser cortada e nesse caule iria ser enxertada agora uma videira não brava, ou seja, uma videira mansa. Mas as raízes que lá continuava era da brava. Mas o fruto que iria ser colhido era o fruto da mansa. Mas a raiz era da brava. Estás a perceber aqui esta mescla? Portanto, houve uma enxertia, é o que se passa na nossa conversão. Quando o Senhor nos dá um novo coração e espírito novo, enxerta, agora, esta nova natureza espiritual que é pura, santa e perfeita, porque nada do que vem dele é contaminado pelo pecado, mas enxerta na nossa natureza corrompida. A nossa natureza continua cá, mas os frutos que se espera é os bons frutos, E isso não é os que maus. torna a testemunha vencedora. Exatamente. Então, a natureza pecaminosa não é desculpa para o pecado. Não é. Nunca foi nem pode ser. Por isso é que a Bíblia diz, irmãos, não pequeis. Se pecardes, temos um advogado, mas não pequeis. Agora, existe uma corrente teológica no nosso meio, não estou a falar dos evangélicos, estou a falar dos adventistas do sétimo dia. Existe uma corrente teológica no nosso meio que diz, enquanto tivermos uma natureza pecaminosa, vamos continuar a pecar. Falso. Eu hoje tenho a plena certeza do que estou a dizer e afirmo pés no chão, pés bem assentos no chão, que isso é falso, isso é heresia. Isso é ensino diabólico. Porque temos a natureza pecaminosa assim, e iremos ter, repito, aliás, eu vou provar o que quer dizer. Vamos a Romanos, já que estamos aqui em Romanos 8, Romanos capítulo 8 e versículo 23, que diz assim, deixa-me ler o versículo 22 como introdução ao 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Muitas vezes utilizamos, e bem, este versículo para falar de que a criação à nossa volta está a sofrer de que maneira. Quando se fala, por exemplo, das alterações climáticas, portanto, é uma outra forma de dizer, portanto, que a natureza está a sofrer, e está mesmo, isso é inegável. Agora, versículo 23, Paulo serve-se da lição da natureza e diz assim, mas não é só a natureza que está a gemer, depois ele diz no versículo 23, e não somente ela, a criação, mas também nós quem? Quem é este nós? Nós crentes, que temos as primícias do Espírito. O que é estas primícias do Espírito? É a tal nova natureza que o Senhor implantou em nós, no momento em que nos convertemos. E as primícias são sempre frutos também. Exatamente. E depois ele diz, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Cá está, o nosso corpo tem que ser redimido. Ainda não foi. Foi redimido, foi a nossa natureza espiritual, o nosso espírito, o nosso caráter. Então, quando nós falamos, por exemplo, em impecabilidade, nós não estamos a falar de impecabilidade de natureza, estamos a falar de impecabilidade de caráter. Isso é possível, ainda nesta vida. Tem que ser possível. Porque, a menos que nós atinjamos essa impecabilidade de caráter pelo poder e pela graça do Senhor, isso é
está fora de questão, nós não seremos vencedores. Agora, já dissemos a semana passada e volto a repetir, um dos processos que nos ajuda imenso a atingir essa impecabilidade de caráter é darmos testemunho da nossa fé. Porque é na medida em que estamos a auxiliar os outros que somos nós próprios beneficiados. Portanto, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Mas nunca podemos esquecer que o grande... Reparem, qual é a vontade de Deus para nós? Paulo é muito claro, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? A minha santificação. O que é a santificação? É um processo, não é um evento que aconteceu, e está... Isso é a justificação. Isso é a justificação, exatamente. A santificação é um processo que se estende no tempo. E quando Paulo aqui diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa, e certamente que ele estava aqui a falar para os outros, mas ele não se excluía certamente ele próprio, portanto, é a nossa santificação. E o mesmo Paulo vai dizer em Hebreus 12, 14, sem a santificação nunca iremos ver a Deus. Portanto, esse processo é absolutamente indispensável. Agora, não me venham dizer que não é possível atingirmos esse processo, volto a dizer, pelo nosso poder, totalmente impossível. Claro. Aquilo que é impossível aos homens, o que é que Jesus disse? É possível para Deus. Agora, em quem é que nós devemos colocar a ênfase? É em Deus, não é em nós. Mas nós não devemos também colocar a ênfase na perfeição da natureza. Isso é cair numa heresia em que, na história da nossa Igreja, carne santa, não é? na passagem do século XIX para o século XX, houve esse movimento chamado movimento da carne santa, em que as pessoas acreditavam que podiam passar a ter uma natureza já pura e santa. E que a irmã White falou vastamente contra isso, exatamente, desde logo. porque isso é falso. Porque a nossa natureza pecaminosa, só irá ser transformada quando a vinda de Jesus, mas o facto, Romanos 6, o facto de que vivemos numa natureza pecaminosa não é desculpa para o pecado. E eu vou retomar lá a leitura onde fiquei há bocadinho em Romanos 6, porque lá em Romanos 6 diz isto claramente, Romanos capítulo 6. Romanos 6, eu há bocadinho li o versículo 12, e vou ler outra vez. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Obedeçais às suas paixões. Não devemos obedecer às paixões da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, elas existem. Elas existem, estão lá. Não precisamos é de cair nelas. Nem mais, exatamente. Nem mais. Nem ofereçais, versículo 13, cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Volto a dizer, será que eu tenho vivido à altura deste ideal que Paulo aqui claramente apresentou neste texto que acabei de ler? Infelizmente, tenho que reconhecer, não. Mas volto a dizer, o facto de eu não estar a viver à altura disto não nega o ideal. Eu poderia, teoricamente falando, após a minha... Não antes, atenção. Antes da conversão, vivemos mortos nas nossas ofensas e pecados, como Paulo diz em Efésios 2:1. Mas após a nossa conversão, a conversão de cada um de nós, temos, teoricamente, a possibilidade de não mais pecar. Mas pecamos. Porquê? Porque nem sempre nós seguimos rigorosamente a nossa comunhão com Deus. Mas aí temos um advogado junto do Pai, exatamente, que nos permite retomar o processo exatamente, que, entretanto, perdemos. Por isso é que, e lemos ainda na lição desta semana, nós precisamos de nos convertermos diariamente. Agora, se nós nos convertermos diariamente, nós não vamos cair em pecado. E se cairmos, temos que seguir outra vez o processo do arrependimento e da confissão. Enquanto ainda há graça disponível. Exatamente. Mas volto a dizer, não há desculpa para o pecado. Não há. Isso é uma coisa que não me sai mais da mente. Portanto, quando eu peco... Mas a irmã White diz mesmo, não pode ser apresentada uma razão para a existência do pecado. Nada. Se não podia de antes, também não pode então, agora. Porque, repara, seria muito fácil, até conveniente para mim, eu dizer ao Senhor, eu pequei, mas tu sabes, eu tenho uma natureza pecaminosa. É uma fatalidade. Portanto, olha, eu vou continuar a pecar. Isto seria excelente, entre aspas. Porque isto até seria conveniente para mim. Isso agradaria à natureza carnal mesmo. Se agrada. E é aqui que eu temo que muitos seguem por esta via, porque ainda não passaram, porque isso envolve muita renúncia do eu,
e muito espírito de sacrifício, e muita humildade, e muito sofrimento, renunciar completamente ao eu. Ou seja, é mais E essa fácil. renúncia, volto a dizer, não é uma vez por todas, é constante. Em vez de alterar a minha postura, o meu comportamento e me converter, é mais fácil alterar a norma. Exatamente. E em vez de ser eu a conformar-me com a norma, eu conformo a norma norma à comigo. minha vontade. Nem mais. Tocaste o ponto essencial. E isto é que torna verdadeiramente uma testemunha vencedora para poder ter testemunho, Exatamente. poder no seu testemunho. A lição, pastor... Porque quando os outros olham para mim, já agora, eu gosto muito daqui da introdução na lição de sábado, eu até quero ler, quando o pastor Mark Finley diz aqui o seguinte: há um poder invulgar no testemunho pessoal. Quando o nosso coração está aquecido pelo amor de Cristo e somos transformados, olha aqui, transformados pela sua graça, temos algo importante a dizer acerca dele. Então pode ser de outra maneira. Uma coisa é partilharmos o que Jesus fez por outra pessoa, outra bem diferente é partilharmos o que ele fez por nós pessoalmente. É difícil argumentar contra a experiência pessoal. As pessoas podem debater a vossa teologia ou a vossa interpretação de um texto, ou até mesmo zombar da religião em geral. Mas quando uma pessoa pode dizer: eu já estive desesperado, mas agora tenho esperança. Estava cheio de sentimentos de culpa, mas agora tenho paz. Não tinha objetivos na vida, mas agora tenho. Até mesmo os céticos sentem o impacto do poder do Evangelho. Isto é poderosíssimo. E só uma pessoa que viveu isto, ou que vive isto, é que tem autoridade moral para poder testemunhar aos outros. Senão eu vou dizer aos outros: olha, converte ao Senhor Jesus Cristo, que é para deixares essa vida pecaminosa. Ele olha para mim e diz assim: então, e porquê que tu ainda não deixaste a tua? Quer dizer, estás a pregar a mim e tu próprio estás... Não faz sentido, Filipe. Pastor, a lição fala de alguns exemplos que nós vamos, claro, não explorá-los totalmente, mas fala de alguns exemplos de testemunhas que foram testemunhas poderosas. Certo. E já não temos muito tempo, mas eu gostaria de falar de um caso que não está exatamente aqui, porque quando eu li aqui o título da parte do domingo que diz Testemunhas Improváveis, eu lembrei-me de um episódio de alguém que passa quase despercebido na Sagrada Escritura, mas que foi uma testemunha inacreditável. Nós encontramos em 2 de Reis, no capítulo 5, a história da casa de Naamã, em que Naamã tinha uma doença. E aparece aqui um personagem que nem sequer sabemos o nome, tampouco. Uma menina. Uma menina. E aparece mencionada apenas em 2 versículos, nada mais do que isso. No versículo 2, diz que as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Portanto, que era um oficial Certo. daquela nação, não é? Alguém importante, alguém reconhecido. Até parece que o comandante... E estamos a falar de uma escrava, neste caso, Certo. não é? Que vai para casa para servir a senhora. Versículo 3. E disse à sua senhora, portanto, a menina, eu imagino que seria uma adolescente, talvez, Sim. ou menos do que isso. 13 anos, para aí, Talvez, 14. não sei. Disse à sua senhora: antes o meu senhor, ou seja, o seu marido, não é? Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Isto aqui, eu gostaria de ter aqui uma hora para comentar esta frase. Primeiro, a menina podia ter medo de ser ofensiva. Então eu vou dizer a eles que o meu Deus é melhor que os deuses deles, eles vão levar a mal, eles vão ficar ofendidos. E se fosse hoje no dia em que o rei é o politicamente correto, alguém ia lhe dizer: olha, tens de ter cuidado com as palavras, tens de ter cuidado com a maneira como tu falas. Ela chegou lá e disse: olha, o meu Deus é melhor do que o vosso, porque o meu Deus pode curar aquilo que os vossos não fizeram. Segundo, ela não diz: talvez o profeta do meu Deus possa curar. Pode ser que ele dê um jeitinho, pode ser que ele faça... Ela não diz nada disso. Olha, se ele estivesse aqui, ele já estava curado dessa lepra. Que grande testemunho, pastor. Numa terra estranha... E um testemunho grande e corajoso. E depois nós conhecemos a história toda, a menina desaparece. Exato. Não vai lá ninguém agradecer à menina, pelo menos aqui no relato. Certo. Certamente que a senhora acabou depois por o fazer, não é? Com certeza. Mas ninguém vai lá agradecer à menina, ela não aparece aqui a receber uma coroa, não fazem uma estátua para ela, não tem honras nenhumas, não é? Mas nestes 2 versículos que ela aparece, ela é das testemunhas mais improváveis que possa aparecer, e ela faz aqui um trabalho enorme, gigantesco. E eu lembro-me de quê? Há tantos irmãos na nossa igreja que não sobem na plataforma da igreja, que não sobem no púlpito da igreja, que não apresentam a lição da escola sabatina como nós estamos a fazer agora, que não fazem as pregações, mas que se calhar, e aos olhos de Deus, são testemunhas de muito mais valor do que nós que subimos aqui em cima. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Nenhuma mesmo. Pastor, existe aqui outras testemunhas que nos aparecem aqui. Desde logo,
aquelas testemunhas da ressurreição de Cristo. Às vezes Deus pede uma grande obra. O caso da ressurreição era algo que Deus precisava, e eu coloco aqui o precisava entre aspas, porque Deus não precisa de nada de nós, não é? Mas pronto, Deus preferiu entregar a nós, vamos dizer assim, a obra de ser suas testemunhas, em particular com relação à sua ressurreição. Porquê é que isto é importante? Apenas para contextualizar. A Igreja estava à espera que Cristo viesse, os libertasse do jugo romano e instaurasse ali um reino que seria um reino terreno. Não foi nada disso que aconteceu. Certo. Foi instaurado foi o reino da graça, ainda não foi o reino da glória. Certo. Cristo cumpriu com o plano e agora ele precisava quê? Ele precisava, mais uma vez entre aspas, que a sua igreja contasse a toda a gente. E toda a gente quem era? Primeiro Jerusalém, depois Samaria e depois o mundo inteiro, não é? E o que é que ele faz? Ele vai enviar, neste caso enviou anjos, mas os anjos não foram contar a toda a gente. Os anjos foram contar a um núcleo muito pequeno de pessoas e foram contar a quem? Àqueles que o procuraram. Isso. Não foram contar àqueles que estavam desesperados, que estavam aflitos sem saber o que fazer, porque a sua esperança tinha sido totalmente defraudada. Pensavam eles, não é? Totalmente defraudada, mas foi contar, e Deus manifestou-se através dos seus mensageiros, àqueles que o procuraram, aqueles que procuraram ver como é que ele estava, mesmo depois de morto, para cuidar dele. Nomeadamente as mulheres que foram ao sepulcro. As mulheres foram ao sepulcro, claro, iam só cuidar do corpo, não iam cuidar de mais nada o que elas pensavam. do que isso. E foi mulheres, pastor. O que naquele tempo é bastante significativo, não é? Aliás, é tão significativo que quando as mulheres dão o testemunho de que o Senhor tinha ressuscitado, os homens não acreditaram. Não acreditaram. Não, as mulheres estão malucas. Não, isto não pode ser. Mas elas não desistiram, Claro. elas não desistiram e elas foram em frente. Portanto, já naquele tempo, eu mencionei o caso da menina na casa de Naamã, agora menciono o caso destas duas mulheres. Deus pode chamar e pode apelar para servos que, se fosse pedir à sua igreja, se fosse pedir aos seus rabis para fazer uma comissão de nomeações para escolher as melhores testemunhas, eles não seriam escolhidos, com toda a certeza. À vontade. Então diga-me, pastor, quando olhamos para a igreja hoje, quem é que pode servir como testemunha? Quem é que pode servir como instrumentos de Deus para testemunhar aos outros Tu a já deste a mensagem que nós resposta, temos? aqueles que buscam a Cristo. Aqueles que buscam a Cristo. Ou seja, eu posso estar dentro do banco da igreja, apenas ocupar o lugar como se ocupa no cinema, apenas a passar o tempo como se passa o tempo no café ou na esplanada em frente à praia a ver as ondas do mar, que é muito bonito, e Deus pode não me chamar, e não me chama porque eu não estou pronto e não estou-me a colocar no posto e no lugar do dever para me colocar numa posição em que Deus saiba que pode contar comigo para me chamar para essa obra. Sabes, Filipe, eu acredito e vou aqui falar também por experiência própria que nós temos que ter a coragem e a ousadia para dar este passo que muitas vezes nós sentimos interiormente como sendo um passo em falso, aparentemente, não, porque é um passo bem firme e bem seguro. Mas o sentimento que por vezes invade a nossa mente e o nosso coração é que vamos dar um passo em falso. Qual é esse passo supostamente em falso? Eu até compararia com aquela decisão que Jonas tomou de pedirem aos marinheiros do navio onde ele ia que o lançassem ao mar. Quer dizer, isso é um passo em falso. Quer dizer, então atirarem ao mar, o que é que vai acontecer? Eu vou morrer? Pois, era o mais certo, nas condições normais, Claro. não é? Mas ele pede aos marinheiros atirem-me ao mar. E eles atiraram. E Deus providenciou, não providenciou um escape, providenciou. Assim também, quando estivermos na disposição de, pela fé, nos atirarmos ao mar, é aí que nós vamos ver Deus agir. Ou seja, quando nós tomarmos a iniciativa de, não, eu não vou ficar aqui calado, não vou ficar só a ouvir, não vou ser só, como tu disseste, um espectador. Não, eu quero tomar parte ativa no processo. Alguém disse, pastor, que na obra do Evangelho não existem bancadas para espectadores, só existe campo para jogadores. Pois é. E acho que é uma boa imagem disso que o pastor está a dizer. Agora, qual é as bancadas? Bom, é o mundo ao qual nós temos que dar testemunho, não é? Claro. Mas depois o mundo, ao receber o testemunho, também entra no campo. Também entra no campo, exatamente. E temos de estar sempre na disponibilidade de permitir que novos jogadores entrem no campo. Claro. Aliás, nem devemos sentir inveja. Agora vêm novos concorrentes. Não há concorrentes A aqui. seara é grande e os obreiros são poucos. É preciso chamar mais... Exatamente. Por exemplo, eu quando vejo, por exemplo, que agora se estão a multiplicar
os vídeos no YouTube ou canais no YouTube sobre comentários da Escola Sabatina. Devia multiplicar era mais, não era, pastor? Quantos mais, melhor. Claro. Eu não sinto nenhum problema e sei que tu também não sentes nenhuma inveja, porque agora estão-nos a fazer... Deus nos livre de ter esses sentimentos. Aqui não há concorrência, aqui há ajuda. Não, estamos todos a trabalhar, há excelentes programas aí, há outros que até têm muito mais visualizações, graças a Deus por isso. Oxalá continue a ter, muitas mais. Exatamente. E oxalá que muitas mais iniciativas como aquela que nós tivemos surjam, porque quantos mais jogadores estiverem em campo, tanto melhor. Tanto melhor. Ok? Portanto, isso é o nosso ponto de vista. Agora, nós temos que realmente, e há pessoas que às vezes têm um certo receio, porque às vezes olham para si mesmas. Mas eu aqui recordo a experiência de Pedro. Quando ele começou a olhar para si mesmo, ele começou a afundar-se. Naquela experiência de querer caminhar... aliás, ele começou a caminhar por sobre o mar. Então, nós temos que ter a coragem de dar este passo de fé para dizer, não, eu quero ser uma parte ativa em ministrar a palavra, em dar testemunho da minha experiência. Não tenha problema, meu prezado irmão, minha prezada irmã, de dizer, mas o que é que eu vou falar? Mas eu não sei tanto como aquela pessoa, ou o pastor, ou o ancião. Não importa, testemunho do que sabe. E posso-lhe garantir que o testemunho que o meu prezado irmão ou a minha prezada irmã der, vai ter sempre pessoas que vão se agradar do testemunho que der. E você vai sentir-se depois útil. Afinal fui útil a esta pessoa ou àquela. Então isso vai encorajá-la e com esse encorajamento prossiga. Ou seja, alargue o espaço da sua tenda, da sua influência. Tente ser cada vez mais influente. Peça a Deus que lhe dê discernimento e sabedoria para saber como fazer. Pode ser pelas redes sociais, pode ser através da criação do canal no YouTube, pode ser pelo testemunho pessoal, pode ser ir de casa em casa, sei lá, tantas maneiras. Dê testemunho da sua fé, dê testemunho da sua experiência com Deus, dê testemunho daquilo que está a aprender pelo estudo da sua palavra. Dê testemunho, dê testemunho, dê testemunho. Não se canse, não desista. E Deus irá abençoar esse comprometimento. O pastor fez a pergunta que alguém pode questionar-se a si mesmo, mas o que é que eu vou dizer? Então, 1 de João, capítulo 1, isto é um texto que está na lição, e eu lembrei-me agora a propósito, 1 de João, capítulo 1, e no versículo 3 diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Nem mais, nem mais. Portanto, o que é que o meu amigo ouve na igreja, se calhar há tantos anos, o que é que lê do manual da lição da Escola Sabatina, o que é que aprende quando lê do ano bíblico? Então está aqui a resposta. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Esta semana, pastor, a semana passada, eu tive a oportunidade de fazer um programa com uns irmãos de uma igreja na cidade de Hortolândia, no Brasil, que eu sei que o pastor até conhece. Pediram para fazer um programa sobre profecia, últimos acontecimentos, e eu apreciei bastante estar ali com os irmãos. Claro que agora com as tecnologias, tanto estamos aqui um com o outro, como estamos com alguém do outro lado do mundo, não é? E depois, na sequência, os irmãos voltaram ao contacto e pediram para falar sobre um determinado assunto. E a minha resposta foi, olha, não é o assunto que eu estou mais à vontade para falar. Não é. Portanto, se vocês conseguirem alguém, e conseguem com toda a certeza, que seja especialista nesse assunto, será melhor. Porquê? Porque eu vou anunciar aquilo que vi e aquilo que ouvi. Aquele não é um assunto que eu já fui ver e ouvir com muito detalhe o suficiente para eu achar que posso dar um contributo. Agora, porquê é que fazemos isto? Porquê é que o pastor apelou para que dê o seu testemunho daquilo que viu e daquilo que ouviu? Porque o resto do texto diz assim. Para quê? Para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Qual é o objetivo? O objetivo é para, quando diz aqui, para ter comunhão com o Pai e com o Filho, o que é importante é conhecer a Deus e estar com Deus. Claro. Claro que é importante estar com os irmãos da igreja, sem dúvida, mas isso é a segunda parte. Certo. O facto de estar com Deus, ter comunhão com Ele, é que vai potenciar eu ter comunhão com todos aqueles que fazem a mesma coisa, que é ter comunhão com Deus. Alguém me dizia, algum tempo atrás, não sei se foi uma frase que eu vi, que dizia assim, junta-te àqueles que percorrem o mesmo caminho do que tu. E a Bíblia diz de outra maneira, poderão dois andar juntos... Se não houver entre eles acordo. Se não houver entre eles acordo, não dá. Claro. Então, qual é o acordo aqui? O acordo é querer ter comunhão com o Pai e com o Filho. Certo. E quando queremos ter comunhão com o Pai e com o Filho, eu vou-me juntar àqueles que também querem e vamos juntos. E que tu sabes também tem comunhão com o Pai e com o Filho. certeza. E como é que se pode ter essa comunhão com o Pai e o Filho? Através da sua palavra. E só, mais nada, que é a revelação suprema que nós temos hoje, Certo. que por sua vez revela a pessoa suprema, que é a pessoa de Jesus, com Certo. toda a certeza. Certo. E aí nos juntamos e fazemos o quê todos juntos?
anunciar aquilo que vemos e aquilo que ouvimos, nada mais. É isso. Tão simples. Tão simples quanto isso, nada isso. mais. A nossa igreja, das melhores coisas que tem, é a Escola Sabatina. A Escola Sabatina, porque é uma universidade permanente. E se os irmãos... É formação contínua, olha, como costuma dizer. Há irmãos, não sei se o pastor faz isso ou não, eu particularmente não faço. Há irmãos que fazem coleção em casa dos manuais da Escola Sabatina. Sim. Eu fui à casa de um irmão que o pastor também conhece. Eu já fiz. Que é muito conhecido aqui nesta igreja onde estamos e nas nossas em particular. Que eu uma vez cheguei à casa dele e ele tinha lá manuais da Escola Sabatina de quando eu era bebé, ou até mais antigos do que isso. Não sou muito velho, mas também não sou propriamente um jovem já, não é? Eu achei aquilo impressionante porque eu pus-me a pensar o quanto é que este homem já não aprendeu da Sagrada Escritura, porque todos os dias e todas as semanas estuda a partir da Bíblia. Este manual que nós temos aqui, eu já estudo a lição da Escola Sabatina há 30 anos, ou 30 e tal anos, dos adultos, pelo menos, e depois das crianças. Eu nunca vi um que não fosse baseado na Bíblia. Sim. Eu nunca vi um que não fosse baseado em temas da Sagrada Escritura. E é evidente que isto nos torna o quê? Capazes de anunciar aquilo que vemos e aquilo que ouvimos. E há um outro pormenor, Filipe, que eu gostaria de aqui acrescentar, que é o seguinte. A Bíblia é clara ao falar que há vários dons. O Espírito é o mesmo, mas os dons são diferentes. E é evidente, e todos nós que já estamos na Igreja há alguns anos, reconhecemos que há diferentes dons da Igreja. E isso é útil, e ainda bem que assim é. E Paulo faz aquela comparação entre esses dons diferentes que há na Igreja e o corpo. O nosso corpo não é só cabeça, não é só braços, não é só pernas, não é só olhos, não é só nariz. Portanto, há vários elementos que formam o corpo, a unidade. Os olhos servem para ver, não servem para ouvir. Para ouvir estão cá os ouvidos. Ou seja, cada um faz uma coisa que não necessariamente o outro sabe fazer. Exatamente. Ou seja, isto para dizer o quê? No nosso testemunho, podemos não necessariamente dar sempre testemunho das mesmas verdades bíblicas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu e a minha mulher, estamos os dois como obreiros nesta causa, nesta igreja. Mas os nossos, digamos, os nossos gostos, repara, temos ambos o gosto pela Sagrada Escritura. Mas a minha mulher tem naturalmente um maior gosto e uma maior apetência para falar sobre temas da família. Aliás, ela até ocupa atualmente a posição de responsável dos Ministérios da Família na União Portuguesa. Mas ela tem mesmo esse gosto. Se tu me perguntares, então, mas o pastor acha que esses temas não são importantes? Claro que acho que são importantes. Mas se me perguntares se eu tenho o mesmo gosto ou a mesma apetência que a minha mulher, eu digo claramente não tenho. Porque não tem que ter. Não tenho. Por isso é que a igreja não é só uma pessoa, são milhares e milhares de pessoas. E a minha mulher reconhece que o estudo da profecia é excelente, é fantástico. Ela nunca ouvi ela dizer o contrário, mas não tem a mesma apetência, o mesmo gosto que eu tenho, por exemplo, pelo estudo da profecia. Claro. Ou seja, somos pessoas diferentes e há que nos respeitar dessa forma. E é o caso, felizmente, pela graça de Deus. Propositadamente, Deus fez assim, pastor. Dentro da igreja, claro, temos pessoas diferentes. E Deus fez assim, propositadamente, desde logo, para ninguém pensar que sozinho é o Senhor de todas as coisas. Isso mesmo. Eu preciso das outras pessoas da igreja. Exatamente. E é aí que nós encontramos a riqueza que é a igreja. Essa é uma das razões que eu fico assustado quando alguém me diz que podemos estar em casa a adorar o nosso Deus, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é nada. Olha, Hebreus 10:25 contraria logo isso tudo. Exatamente. Que diz que não abandonemos a congregação. Porque na congregação tem as outras pessoas que fazem o que eu não sei fazer. Exatamente. E que dizem e que ministram o que eu não sei ministrar. Nem mais. E se calhar as outras pessoas precisam que eu ministre aquilo que Deus me deu capacidade para fazer. Exatamente. Repara, por exemplo, no Ministério Pastoral. Porque que, e eu acho que isto é uma prática muito saudável dentro da nossa igreja, porque que os pastores são mudados de tempo em tempo, de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, que é o caso aqui da União Portuguesa? Porque um pastor sozinho não tem dons para tudo. Claro. Eu reconheço isso em mim próprio. Então, eu estou a favorecer as igrejas onde eu estou como responsável durante aquele período em que eu lá estou, mas depois vem outro, com outros dons, que vai favorecer talvez outras áreas que eu não favoreci antes e vice-versa. Evidente. E, portanto, é assim que é a igreja e, portanto, nós temos que reconhecer que é no todo, é que está, portanto, a sabedoria total. E, portanto, eu sou uma parte, sou um membro da igreja e, portanto, sou uma parte, entre aspas, da engrenagem do todo. E se eu saio fora da engrenagem, eu saio prejudicado e a igreja também sai prejudicada.
porque a igreja também precisa de mim. É evidente que se eu sair da igreja, a igreja vai sobreviver sem mim. Eu é que não sobrevivo sem a igreja. Exatamente, é isso mesmo. Mas a igreja sobrevive sem mim. Isso. Mas vai ser uma lacuna. O céu não sofreu quando Lúcifer e os seus anjos foram expulsos do céu? Claro que sofreu. Claro. Mas não deixou de ser o céu por Não causa deixou de ser disso. o céu, exatamente. Portanto, a igreja é absolutamente indispensável e convém. Repare, meu querido irmão, minha querida irmã, se você encontra na igreja pessoas que não pensam exatamente da mesma maneira que você, repare, até podem estar erradas. E há bocadinho falámos aqui, por exemplo, daquela heresia, e há outras que há. Mas apesar de haver essas heresias, eu nunca pensei, nem admito na minha mente deixar a igreja. Porquê? Porque aqui é que é o sítio onde eu devo fazer a jornada. Moisés viu a igreja adorar um bezerro de ouro e não abandonou a igreja. E não abandonou. Josué e Caleb viu a maioria dos outros líderes e até do povo tomar a decisão errada e não abandonaram a igreja. Daniel e os amigos viram a igreja levada em cativeiro e não abandonaram. Jeremias viu a igreja adorar ídolos dentro dos templos, escreveu as Lamentações, mas não abandonou a igreja. Ezequiel também viu em visão os próprios líderes no templo adorarem o sol e não abandonou a igreja. Isso. Portanto, há maus dentro da igreja hoje? Há. E nós temos de ter a coragem e, ao mesmo tempo, a delicadeza, o carinho de denunciar esses erros, essas heresias que há na igreja. Mas também há coisas muito boas dentro da igreja. Também há testemunho muito bom, também há pregação muito boa, também há lições da escola sabatina ótimas como aquelas que temos. Eu diria que aquilo que é bom dentro da igreja é muito superior àquilo que é mau. Com certeza. E, portanto, por muito mal que esteja esta igreja, ela é a menina dos olhos de Deus e, portanto, nós teremos que fazer a viagem para o céu dentro desta embarcação, não fora dela. É isso mesmo. Dentro desta embarcação. A irmã White diz que, finalmente, o barco chegará a Porto Seguro. Certo. Ela não diz, atirem-me de borda fora e cada um nade por si. Exatamente. Não diz isso, não é? Aliás, eu encontro uma tipologia muito interessante naquela viagem que Paulo faz. Sim. Que tem Nós falámos quando foi o livro de Atos. Exatamente. E já agora eu vou repetir aqui aquilo que eu disse na altura, mas de forma muito sucinta. É verdade que chegou um momento em que o navio naufragou. Ou seja, ele começou a partir-se todo. Estava encalhado. E aí eles, sim, foi o momento para saírem do barco. Eu acredito que isso só acontecerá, tipologicamente falando, quando terminar o tempo da graça. Ou seja, quando terminar o tempo da graça, a missão da igreja está totalmente concluída. Já não há necessidade de igreja. Já há necessidade de igreja, não há necessidade de templos, não há necessidade de nada. Não vamos fazer a escola sabatina aqui. Nada, para quê? Claro. O tempo da graça fechou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não há possibilidade de alterar, portanto, o estatuto salvífico de alguém. Portanto, está a missão terminada. Aí a embarcação, digamos, a estrutura física e organizativa da igreja vai totalmente ser destruída. E aí cada um irá ser a nado até ao Porto Seguro da eternidade. Pastor, mas antes disso acontecer, Paulo disse, ninguém sai do barco. Ninguém sai do barco. Se ninguém sair, ninguém vai morrer. E ele até disse, se alguém sair, vai perecer. Mas se permanecerem, ninguém vai perecer. E podia haver a tempestade. Portanto, essa para mim é uma lição que, enquanto permanecer o tempo da graça, que está, sabemos que o tempo da graça ainda está no ativo, a Igreja é absolutamente imprescindível. Não importa que ela sofra ventos e sofre mesmo. Não importa que ela tenha que dar de frente contra um iceberg, que é a apostasia ômega. Isso está previsto. Mas esta Igreja vai permanecer intacta, vai permanecer inteira. E aqueles que saírem vão se perder. Quem permanecer na embarcação, e até ao tempo em que ela vai finalmente partir-se toda, esses vão salvar-se. Dito isto, este é o tempo de nós, individualmente e como Igreja, darmos esse testemunho poderoso que a lição desta semana fala. Quer terminar com a oração, pastor? Com certeza. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado porque, através de Ti, da orientação do Teu Espírito Santo e da Tua Santa Palavra, nós temos lições preciosíssimas para nós. Muito obrigado, Senhor, por nos dares ensejo de podermos dar testemunho da Tua verdade. Dar testemunho do Senhor da verdade, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ó bom Pai, mas muito obrigado porque criaste também uma igreja, fundaste uma igreja. E Tu queres que cada um de nós permaneça dentro da igreja. Não saia fora, porque se sairmos fora corremos o elevadíssimo risco de nos perdermos. Ó Senhor, ajuda-nos a permanecermos cá dentro. Não importa as tempestades, não importa os temporais que possam vir e estão a vir sobre a Tua igreja, ajuda-nos a permanecer cá dentro. E que cá dentro, e através da influência positiva que dela recebemos e com a Tua ajuda, livrando-nos das influências negativas, nós possamos prosseguir a nossa missão, dando testemunho da verdade, para que aqueles que ainda lá estão fora, Senhor, possam encontrar um refúgio de salvação dentro da embarcação. Quantas pessoas, Senhor, estão perdidas no oceano da vida?
Ajuda-nos, Senhor, a ir ao encontro dessas pessoas e a abraçar e a acolher todos aqueles que vêm até nós. Fica, pois, connosco, livra-nos todo o mal. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos voltar na próxima semana com mais um estudo. Até mais.